Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Tenho a recordação de ver umas casas antigas, mas penso que era uma escavação arqueológica, algo assim, com casas de tempo romano, e recordo ver uma espécie de uns nichozinhos. A casa eram casas muito simples, ou seja, não eram casas importantes, não era um palácio, era uma... Pronto, casas de pessoas simples. E nas paredes que tinham uma espécie de uns nichozinhos, do tamanho quase de uma mão, ou de um punho, um bocadinho maior se calhar. E não sei se foi o guia que explicava isso ou se depois vi numa representação até de umas casas assim do templo de Nosso Senhor, em que se via claramente que eram nichos com um objetivo, o objetivo de se colocar uma lâmpada, aquelas lâmpadas típicas do tempo dos romanos, do templo de Nosso Senhor, que eram lâmpadas assim achatadas, onde se punha um bocadinho de azeite bom, não sei, vocês saberão, eu teria que fazer o design da lâmpada. E claro, então percebia-se, a casa era quase fechada, quase não tinha janelas, às vezes era só uma porta, e tinha vários nichos onde se ia pondo, imagino que iriam passando a lâmpada de um lado para o outro, ou punham várias lâmpadas para iluminar. Claro que essas lâmpadas estavam a altura onde talvez se sentassem, um bocadinho mais à altura da vista, ou um bocadinho mais altas, ou é uma altura lógica para permitir a visibilidade. Porquê que conto isto tudo? Recordei ao ouvir o Evangelho de segunda-feira, em que Nosso Senhor dizia: ninguém acende uma lâmpada para a cobrir com uma vasilha ou a colocar debaixo da cama, mas coloca num candelabro, para que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não se torne manifesto, nem secreto que não seja conhecido à luz do dia. O Senhor continua, mas esta imagem clara, esta ideia que era claríssima para eles, porque eles acendiam lâmpadas. Nós agora as lâmpadas estão fixas, portanto, nós ou acendemos ou apagamos, mas se quiséssemos iluminar, como é óbvio, se quiséssemos escolher o sítio onde pôr a lâmpada, poríamos num sítio onde pudesse iluminar. Às vezes queremos fazer uma iluminação já mais artística, mas trata-se só de dar ali aquele foco de luz. Mas quando queremos ler, quando queremos ver bem, pois a luz põe-se de maneira que ilumine, não se esconde essa luz. E eu pensei no teu batismo e no meu, e nessa vela que se acende. Para um sacerdote é muito mais... como tenho que explicar isto, visualizo claramente no momento em que acaba. No outro dia me aconteceu isso, de celebrar um batismo, e é muito bonito, pois acabou-se de batizar uma criança, desceu o Espírito Santo sobre aquela alma, e então começa a explicar, a dizer: agora vamos fazer os ritos explicativos. São ritos, portanto são ritos, é a liturgia, mas que no fundo exemplificam, ou seja, são ritos a explicar aquilo que aconteceu no momento em que se derramou a água sobre a cabeça do bebê, naquele caso. E uma das coisas que se faz é pegar na vela do batismo da criança e acendê-la numa vela grande, que significa Cristo. É a vela de Jesus, é Cristo. Então, essa luz que brilhou para os homens, que foi Nosso Senhor,
pois é nessa luz que eu acendo uma luz, e acende-se uma luz na nossa alma, no dia do batismo. É a nossa fé. E pede-se aos pais que alimentem essa luz, aos pais e padrinhos que têm a responsabilidade de cuidar dessa luz que se acabou de acender, de ensinar a criança na fé, de mostrar o Evangelho e o amor de Deus e ensinar a rezar e a abrir-se a essa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Assim nos diz o Senhor, assim até imperativamente, brilhe a vossa luz diante dos homens. E este Evangelho lembro-lo precisamente na segunda-feira. Segunda-feira em que estamos quase a começar o ano letivo, alguns já começaram, estamos no início do ano letivo, ainda para mais, agora talvez até seja de maneira mais emblemática, porque é a primeira meditação já na quinta-feira, a primeira meditação sim já do ano letivo. E quando pensava nela e lia este Evangelho, parecia que Nosso Senhor te queria dar assim alguma coisa, alguma pista. Brilha a vossa luz diante dos homens. Ou seja, tu ires para a faculdade, tu adentraste por um ano e Nosso Senhor a pedir que essa luz que tens no teu coração, que brilhe, que não se esconda. E curiosamente, logo a seguir, no dia seguinte, lemos um Evangelho, era a festa de São Mateus, e lemos, como é óbvio, uma passagem relativa a ele, e é precisamente a passagem da sua conversão, em que se conta como Jesus vai a passar e vê um homem chamado Mateus. Mateus, vocês conhecem, era cobrador de impostos, e estava precisamente sentado no banco de cobrança, no posto de cobrança de impostos. E disse-lhe Nosso Senhor, simplesmente, segue-me. E aquele homem levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos: por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqui voltei a pensar em ti, nesta meditação, naqueles que viriam a esta meditação. Porquê? Porque precisamente recordei, ou seja, pensei em Mateus e pensei nos seus amigos. E naqueles homens que precisam, aqueles rapazes, aquelas raparigas que precisam de médico, precisam de ajuda, precisam de luz, estão às escuras, não têm visão sobrenatural, precisam de uma luz sobrenatural, alguém que lhes indique o caminho. E já, não sei se desta vez chamou-me a atenção um pormenorzinho do Evangelho que me pareceu assim particularmente simpático, ou não sei, ou curioso, ou pelo menos interpelou-me, que foi precisamente isto. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus. Não foi 2 dias depois, era um dia. Ou seja, Nosso Senhor passa, chama-o, diz segue-me, ele levanta-se, segue Jesus e um dia, ou seja, mais ou menos naturalmente, casualmente, com a naturalidade da vida corrente, vai acontecer que um dia se vão encontrar todos. Jesus e Mateus e os seus amigos. Mateus, de facto, segue Jesus e aquilo faz-lhe moça, ou seja, ele muda de vida. Mateus vai mudar, vai se tornar em São Mateus.
deixa de ser Levi, aliás, aquele que... E os amigos notam, acho que não dá para perceber isto nas entrelinhas, os amigos notaram e como notam, devem ter perguntado, devem ter falado, devem ter, mas o que é que se passa contigo? Estás diferente, mas quem é que... E ele deve ter falado de Jesus, e eles devem ter feito perguntas, e um dia ele convida-os, então, mas vim à minha casa, ele vai lá estar, vai, meu. E talvez tenha falado antes com Jesus a dizer, olha, mas andam todos a perguntar e como é que eu posso fazer? Pois, e talvez Nosso Senhor tenha dito isso, olha, porque é que não jantamos um dia? Porque é que não os convidas? Traz-los cá, assim, e posso, e claro. E naturalmente confluem todos na casa de Mateus, os seus amigos, porque são seus amigos. Um dia, ou seja, acontecendo as coisas como têm de acontecer naturalmente, depois das conversas, porque eles perguntaram, porque as coisas acontecem e eles são verdadeiramente amigos e ele também, e Jesus interessa-se. E nós percebemos, porque é Jesus que defende Mateus, que interpela aqueles fariseus que estão a perguntar aos discípulos, não lhe perguntam a ele, porque o motivo é que o vosso mestre come com publicanos e pecadores. E Nosso Senhor diz, são os doentes que precisam de médico. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E de aprender o que significa prefiro a misericórdia ao sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E Nosso Senhor está contente por Mateus, por poder, graças a Mateus, chegar aos seus amigos. Isto é fantástico. Pensa agora na tua vida. O paralelismo não é difícil de fazer. Porque aquilo que se passou com Mateus, de alguma forma, acontece contigo. Acontece comigo. Ou mais até contigo, porque, dado que eu sou sacerdote. Jesus passou pela tua vida e chama-te. Acende essa luz no teu coração, que é a fé. Uma luz que te fez ver a vida de uma maneira diferente, que te faz tomar determinadas opções, que te faz ser mais generoso, que te faz pedir desculpa, que te faz lutar, que te faz... não te torna melhor do que os outros, mas mostra-te, mas dá-te luz, vês para onde é que é o caminho e isso faz com que tu depois, precisamente nessa luta, te tornes diferente. Vês a vida de uma maneira diferente e não te contentas com... Essa luz ilumina. Porque se tu vais fazendo isso reiteradamente, um dia e outro, as pessoas notam. E vão notar não só simplesmente que tu és diferente deles, mas vão notar que isso não interessa, tanto faz. Podes simplesmente ir contra a corrente. Mas não, é que vão notar a tua paz, vão notar a tua felicidade, vão notar que há verdade na tua vida. Vão intuir que aquele caminho que tu te esforças, pelo qual tu te esforças por viver, porque não és perfeito e vais ter as tuas falhas e os teus erros, mas que se são verdadeiramente amigos e companheiros, percebem que tu andas, que estás nessa luta e percebem que eu também deveria ser assim, porque a minha consciência pede-me o mesmo. No fundo do meu coração, eu percebo que ali há luz e que aqui há trevas. Essa luz, a tua luz, a luz de Cristo que tens no coração, ilumina, atrai, não deixa as pessoas indiferentes. Às vezes até com coisas curiosas. Contava-me uma pessoa que agora neste verão ia passar uns dias à praia e telefonou à amiga e disse-lhe: olha, eu gostava de ir à missa todos os dias, à semana. Podes ver os horários? E de facto foi ver os horários e disse: claro que sim.
e viu, e viram onde é que era, e começou a acompanhar essa pessoa, essa rapariga, depois um dia, e depois outro, e depois outro. E depois dizia que o problema disto, de ir à missa à semana, é que uma pessoa depois acostuma-se e depois já não consegue passar sem isto. Sim, surpreendente. Nosso Senhor meteu-se ali, de alguma maneira. E o que é que aconteceria, pensei eu, se não tivesse havido aquela primeira pergunta inicial? Dizer, olha, eu tenho esta cena de ir à missa à semana, gostava de... Podes-me ver os horários? Já sei que eu ultimamente tenho esta cena de... Gosto de ir à missa, gosto de... E também gostava de ir durante essa semana de praia. O que é que acontece quando nos falta a coragem? Ou quando parece que temos medo de que a outra pessoa, o que é que pode pensar? Pode achar que eu sou estranho, pode pensar que eu sou... E isto porque até estava a fazer uma... Por acaso, imagina que estavas a ir à missa todos os dias e depois simplesmente não fazes a pergunta. Nosso Senhor dizia isto na segunda-feira. Ninguém acende uma luz para depois a cobrir com uma vasilha ou a colocar debaixo da cama. Nosso Senhor acendeu essa luz no teu coração. E tu, não será que às vezes a cobres por um estranho instinto, não sei bem porquê? Precisamente na segunda-feira ouvi uma história que reconheci há muitos anos. Estava ainda em Pamplona a estudar e nessa altura fizeram um concurso de mini-contos na Universidade de Navarra. Eram mini-contos que tinham que caber assim num A5, num A6. Portanto, era uma coisa muito, muito curtinha. E eu fiquei entusiasmado porque gosto sabia que estava quase a ser ordenado sacerdote, estava a terminar a tese e disse, olha, isto é espetacular porque são coisas, ao serem curtinhas, se são incisivas e se são boas, será bom para utilizar nas meditações, que depois uma pessoa nunca sabe. Enfim, fiquei entusiasmado com o assunto e de facto fiz muitas fotocópias na altura, mais do que outra coisa, fiz fotocópias porque não dava mais jeito e pus no meu fecheirinho. E utilizei muitos, mas fiquei com a sensação que não utilizei este mini conto, se calhar uma ou duas vezes, mas há muito tempo. Assim, um bocado surrealista, mas eu achei bonito. Ou curioso, não sei. Exercia a medicina em Huamahuaca. E numa tarde, um dia de tarde, trouxeram uma criança que tinha caído de um precipício abaixo. Quando o examinei e lhe tirei o poncho, portanto, vi que tinha 2 asas. Examinei-as e estavam sãs. Mal o menino pôde falar, perguntei-lhe, mas por que não voaste, meu filho, ao sentir-te cair? Voar? Disse-me. Voar? Para que todos se riam de mim? Não é verdade que, por vezes, sentes receio dessas asas que tens e que te permitem voar, que te permitem ser feliz, quando os outros parece que veem que não é possível ser feliz nessas circunstâncias, porque consegues ver a vida, ver os problemas, ver tudo com uma perspectiva diferente, com a perspectiva sobrenatural, com uma visão de eternidade, com uma consciência da presença de Deus junto de ti, com um sentido que nada desta terra dá. E não é verdade que às vezes temos medo disso, que se riam de nós, que se riam da nossa ingenuidade, desculpem,
que olhem para nós assim com... Pronto, coitadinho. Porquê que temos medo? E medo de quê? É que nem sabemos bem. Se tu te examinares bem, vais ver, tive medo de quê? Tive receio de quê? De que pensassem mal, mas porquê que me de pensar mal? Mas o que é que se passa aqui? E digo-te isto e insisto para que o enfrentes. Porque muitas vezes vais chegar à conclusão de que não tem sentido nenhum. De que tu até estás bastante sólido. De que tu até terias razões para dar a essas pessoas. E que até nem estás envergonhado e que não sentes vergonha de nada disso. E quando estava a pensar nisto, lembrei-me de um filme que falámos aqui outro dia, estávamos a falar de filmes, volta não volta, nas tertúlias aqui de Montes Claros, e sugestões várias, e alguém falou de uma saga de filmes que é o Alien. E lembrei-me do primeiro, sobretudo. Eu acho que só vi o 1 e o 2. Talvez tenha visto mais algum, mas estes são os mais, talvez os mais conhecidos. E o primeiro é assim aquele que... Eu não sou cinéfilo, mas alguma vez ouvi alguém que sabe um bocadinho destas coisas de filmes e dizia o primeiro, sim, depois passa para um registro diferente. Mas o que sim me lembro do primeiro, não sei se vocês concordam comigo, é que o filme parece-me genial e espetacular e assustador até o momento em que se vê o alienígena, ou chamamos-lhe o monstro, aquela coisa. Quando o vês, deixa de ter problemas. Já passa a ser não sei o quê. Mas até se ver, apanha-se cada susto e fica-se com uma sensação de... E alguém me disse a mesma coisa em relação ao Quiet Place, que a parte finalzinha toda, enquanto já se vê o bicho, pronto, que se não tivessem mostrado o bicho tinha sido muito melhor. Muito melhor. Tinha sido, não sei, algum de vocês comentava isso quando o viram cá. Precisamente por isto te digo, é que se tu vires o bicho que está aí dentro, vais dizer, mas para que medo de quê? Se o enfrentas. Mas medo da minha fé, medo de que digam o quê? A propósito da forma como eu enfrento a vida. Mas pronto, mas qual é que é o problema? Pensa um pouco, quando é que tiveste medo de que te vejam assim, cristão? Medo de que percebessem qual é a tua fé? Em que circunstâncias? Prepara-te e tenta agora, aqui diante do Senhor, no sacrário, falar e dizer, Senhor, mas porquê que eu tenho medo de Ti? Ou seja, medo de te dar, de te defender diante dos outros ou de simplesmente te afirmar. Descobre esse monstro e essa coisa que te assusta e que às vezes nem te compreendes a ti próprio. Se calhar chegas a casa e dizes, mas por que razão? Mas que estupidez. Medo de que não ficar bem, de que se riam, de que não é assim tão... E todos nós sabemos que estamos todos os tempos têm as suas vantagens e desvantagens, mas uma das grandes vantagens destes tempos atuais são a tolerância. Quer dizer, fica muito mal não tolerar as pessoas e por isso é só tocar essa tecla, mas qual é que é? É só quando te afirmas como aquilo que és, com segurança, as pessoas vão-te respeitar. O problema é que quando não te queres assumir como tal, quando tens medo de te assumir como tal, porque os medos estão dentro de ti, não estarão do outro lado. Parece-me a mim, diria, em geral. Pronto, isto é tudo mais complexo, às vezes também há perseguições e a igreja não será bem vista, etc. Podíamos pegar por esse lado. Eu agora estava mais a pegar por esses medos interiores e pede ajuda para que... O que pode acontecer ao fazeres este exame de consciência, parece-me a mim, e rezava um bocadinho enquanto preparava a meditação, é que é o problema, a luz tem que brilhar primeiro, porque senão não iluminamos. E lembrei-me até de uma experiência recente, quando estava agora neste fim de semana passado, tivemos um retiro em Chumil. E houve uma altura em que eu estava para ir a trocar uma vela, porque
a vela estava uma acesa e outra apagada ao lado do sacrário. E depois de rezar a oração inicial, disse, olha, pronto, já se apagou a vela e peguei no isqueiro para acender de novo. E quando cheguei, vi que de facto estava acesa, mas estava com uma chamazinha muito pequenina, que às vezes acontece por causa do pavio, que está baixinho e então precisa um bocadinho de, não sei o quê, e depois passa um bocadinho e já cresce a chama. Mas depois, no final da meditação, estava de facto apagada. Fui verificar, era uma destas velas de cera líquida e não tinha cera nenhuma. Tinha-se gasto tudo, estava tudo vazio. Pode acontecer que de facto a luz não brilhe porque deixaste de esgotar a cera, porque não há nada para arder. Temos de alimentar a nossa fé, se queremos de facto iluminar. Temos é como uma fogueira, não é? Por isso tem que se lançar depois agora mais um pau e mais outro, e se calhar uma cavaca, como dizem lá no norte, né? Uma cavaca grande, e se calhar não podes mandar uma cavaca grande quando o fogo está muito incipiente, até é preciso ir alimentando para depois poder pôr uma maior, quando já está forte, então já podes pô-la assim. E pensa que o Espírito Santo acendeu essa luz em ti e dá-te também mais agora, para que ela se mantenha acesa e para que volte a acender, se por acaso se apagou. Que tens feito tu com essa luz? Alimentas essa luz? E por isso podes iluminar com ela? Ou não iluminas porque precisamente falta ali combustível? Pois colocas sobre o candeeiro? Ou simplesmente deixas a coisa andar e que se apague? O Papa Francisco pedia-te, logo no início desta carta que escreveu aos jovens, o Senhor chama-nos a acender estrelas na noite de outros jovens. Convida-nos a olhar os verdadeiros astros, esses sinais tão variados que Ele nos dá para que não fiquemos parados, mas imitemos o semeador que olhava as estrelas para poder arar o campo. Deus acende-nos estrelas para que continuemos a caminhar. Ou seja, Deus cuida de ti, acende-te uma luz e depois acende-te outras estrelas, dá-te luzes para que tu possas caminhar e para que possas depois também iluminar os outros. Estão agora a começar os círculos, palestras, grupos de estudo de catecismo. Já houve um retiro no fim de semana passado, agora temos as meditações a arrancar, a direção espiritual. São tudo ajudas que podes ter para cuidar desta chama, para ir alimentando à tua medida. E para um é melhor uma coisa, para outro é melhor outra, isto faz-me bem, isto ajuda-me, também dentro do meu horário. E pensar que Nosso Senhor precisa de ti. E não só Nosso Senhor. Hoje vemos um evangelho, eu diria até curioso, porque o protagonista é precisamente Herodes. Herodes, um homem que não tem pejo em afirmar no próprio evangelho que foi ele que mandou decapitar João Batista. Mas está intrigado, quem é este de que falam, que anda por aí, que era Jesus? E quem é este homem de quem ouço dizer tais coisas? E o Evangelho termina, e procurava ver Jesus. E quando rezava com isto, e pensando nesta meditação, apontei aqui. Sublinhei primeiro, e procurava ver Jesus, e depois fiz uma seta e disse, dei uma bola no ver, e uma seta para dizer, a tua luz. Os Herodes deste mundo continuam a querer ver Jesus e só o poderão ver se a luz de Cristo brilhar em ti. E ela vai brilhar se tu cuidares dessa luz, se tu a puseres alto, se tu a alimentares. Pois pede ajuda a Nossa Senhora para o fazer.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.